Em um cenário apocalíptico, imagine que Londres, uma das cidades mais emblemáticas do mundo, se tornasse alvo de um ataque nuclear devastador. Se um míssil com uma carga de 800 quilotons fosse disparado, a capital britânica seria reduzida a escombros em questão de segundos, apagando séculos de história, cultura e avanços urbanos. Esse tipo de ataque, com poder destrutivo suficiente para erradicar grandes centros urbanos, exemplifica as capacidades da tecnologia nuclear moderna, que ultrapassam os limites da destruição humana e ambiental. A magnitude desse poder é incomparável, superando em várias ordens de grandeza as explosões de Hiroshima e Nagasaki, que marcaram a história do século XX. Se uma bomba nuclear dessa envergadura atingisse o centro de Londres, a área imediata da explosão se transformaria em uma vasta paisagem fantasmagórica. Monumentos e edifícios históricos, como o Parlamento e a Torre de Londres, seriam instantaneamente consumidos pelo calor extremo, enquanto o solo sob a cidade evaporaria, criando uma cratera massiva no coração de uma das metrópoles mais antigas e representativas do mundo. Além da destruição imediata, as consequências para as regiões vizinhas seriam igualmente devastadoras. O calor liberado pela detonação se espalharia por grandes distâncias, atingindo áreas a dezenas de quilômetros do epicentro. A pressão e o calor seriam tão intensos que causariam queimaduras graves em milhões de pessoas, e à medida que a radiação se dispersasse, cidades vizinhas como Reading, Oxford e até mesmo as áreas ao norte de Londres se tornariam zonas inabitáveis. A radiação, uma das consequências mais temíveis de um ataque nuclear, atingiria tanto os centros urbanos próximos quanto os mais distantes, tornando qualquer tentativa de sobrevivência praticamente impossível nas áreas contaminadas. A dispersão da radiação através da atmosfera formaria uma nuvem tóxica que afetaria uma vasta área do Reino Unido. Mesmo em cidades distantes como Cardiff, no país de Gales, ou Liverpool, ao norte da Inglaterra, as pessoas que sobrevivessem à explosão inicial seriam forçadas a lidar com os efeitos nocivos da radiação, a escassez de alimentos e de água potável, além da interrupção total das redes de saúde e transporte. O colapso da infraestrutura social, econômica e de serviços essenciais transformaria essas regiões em zonas de sofrimento prolongado. O impacto desse ataque nuclear não se limitaria ao cenário imediato. A destruição da infraestrutura de saúde e a falta de recursos médicos necessários para tratar os feridos resultariam em um número crescente de mortes devido à exposição à radiação. Sem qualquer tipo de atendimento médico, a população enfrentaria um destino doloroso, com doenças graves, mutilações e, eventualmente, um colapso demográfico e social de enormes proporções. No campo político e econômico, o impacto de um ataque nuclear em Londres seria igualmente devastador, com consequências que reverberariam por todo o globo. Londres, não apenas como a capital do Reino Unido, mas como um dos maiores centros financeiros e comerciais do planeta, desempenha um papel crucial na economia global. A destruição da cidade, com suas imponentes instituições financeiras e infraestrutura econômica de ponta, causaria um colapso imediato em mercados financeiros, impactando bolsas de valores ao redor do mundo. A City de Londres, um polo financeiro que lida com trilhões de dólares em transações diárias, seria reduzida a escombro. Isso desencadearia uma crise financeira mundial, cujas repercussões iriam além da queda nas ações e valores de mercado, afetando diretamente a confiança dos investidores e consumidores. Países que dependem de Londres como um hub de negócios, como os Estados Unidos, Japão e países europeus, enfrentariam uma desaceleração econômica sem precedente. Além disso, os mercados emergentes, que têm fortes laços comerciais com o Reino Unido, veriam suas economias em queda, exacerbando uma recessão global que poderia durar décadas. Com a destruição de Londres, um dos maiores centros de comércio, serviços financeiros e inovação tecnológica do mundo, o impacto econômico seria muito mais profundo do que uma simples desaceleração. Seria o fechamento de portas que conectam várias economias globais, interrompendo redes de distribuição de mercadorias e recursos financeiros. O impacto sobre o mercado imobiliário, por exemplo, seria devastador, com a desvalorização de propriedades e a perda de ativos tangíveis e intangíveis. Empresas de tecnologia, serviços bancários, seguros e comunicação teriam que se reestruturar rapidamente, possivelmente movendo suas operações para outros centros financeiros.
fronteiros, como Nova York, Frankfurt ou Hong Kong, se possível. Mas a transição não seria simples nem rápida. Além disso, a perda de confiança em um sistema financeiro já globalizado e interconectado teria um efeito dominó, estagnando o comércio internacional e ampliando os efeitos de uma possível recessão. Embora muitos considerem um ataque nuclear dessa magnitude improvável, a realidade geopolítica atual entre as grandes potências nucleares, como a Rússia, as nações da OTAN e outras potências militares, mantém esse risco constantemente presente. O arsenal nuclear das grandes potências não é uma ameaça obsoleta. Pelo contrário, continua a ser um elemento essencial nas políticas de defesa e nas estratégias de dissuasão. O uso de armamentos nucleares, especialmente em um cenário de alta tensão geopolítica, não está completamente descartado, e os países que detêm esses arsenais continuam a manter sua capacidade de dissuadir ou até retaliar em um conflito global. A atual rivalidade entre o Ocidente e a Rússia, particularmente no contexto da guerra na Ucrânia e das disputas sobre fronteiras e esferas de influência, aumenta o risco de uma escalada militar. Embora as sanções e os esforços diplomáticos tentem manter a paz, a pressão sobre os líderes dessas potências pode, em algum momento, ultrapassar os limites da negociação, levando a decisões que afetariam toda a humanidade. O risco de um conflito nuclear, especialmente em um cenário de crescente polarização política, poderia reconfigurar as alianças internacionais e redes econômicas de maneiras imprevisíveis. No caso de uma guerra nuclear de grande escala, as repercussões seriam globais, afetando diretamente a estabilidade de todas as nações, sem exceção. Países fora das zonas de combate direto sofreriam com os efeitos colaterais, como o colapso dos mercados de commodities, escassez de recursos naturais essenciais e aumento das tensões internas devido à migração em massa e à busca por segurança. As consequências não se limitariam a um evento imediato. As ramificações políticas de uma guerra nuclear alterariam irreversivelmente o destino de muitos países. A arquitetura da diplomacia global, as alianças militares e o equilíbrio de poder seriam profundamente afetados, exigindo uma reestruturação das relações internacionais em uma nova ordem mundial. Por fim, além das consequências políticas e econômicas, uma guerra nuclear global teria um efeito profundo sobre a natureza da própria humanidade, alterando os valores sociais, culturais e morais das sociedades em todo o mundo. Uma catástrofe dessa magnitude forçaria os países a reavaliar suas prioridades em termos de segurança, paz e sustentabilidade, alterando a trajetória de desenvolvimento de civilizações inteiras. A ameaça de destruição nuclear, mais do que uma simples preocupação com a perda de vida, representa uma redefinição do papel do ser humano no planeta, com um futuro que seria irrevogavelmente alterado pela radiação e pelo colapso do ambiente global. Em última análise, um ataque nuclear de tal magnitude não significaria apenas a destruição de uma cidade, mas teria implicações que reverberariam por todo o planeta, alterando o curso da história de maneira irreversível. A magnitude de um evento como esse transcende a perda de vidas imediata e a destruição de infraestruturas. As consequências de um ataque nuclear afetariam diretamente a estabilidade geopolítica, a economia global e até as condições ambientais, resultando em um legado de devastação que seria sentido por gerações. Este tipo de evento não apenas marcaria o fim de uma era, mas também criaria um novo e sombrio paradigma na história humana, caracterizado por uma nova ordem global marcada pela incerteza, pela polarização e pela necessidade de reconstrução. Do ponto de vista político, o impacto seria colossal. O sistema internacional, já fragilizado por décadas de tensões e conflitos, seria profundamente abalado. Países que compartilham interesses econômicos, estratégicos e militares com a nação atacada teriam que reavaliar suas alianças e políticas externas, criando uma onda de instabilidade política global. Organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas e a OTAN, seriam desafiadas a reagir de forma eficaz e rápida, enquanto os países afetados diretamente teriam que lidar com as consequências internas e internacionais. O equilíbrio de poder entre as superpotências seria alterado, já que a destruição de uma potência militar ou econômica poderia redefinir os acordos estratégicos e comerciais mundiais.